O Israel, na verdade, já colocou, na minha opinião, os elementos centrais dessa última parte agora. Então, eu prometo que vou ser bem mais curto do que ele foi. Eu gostaria só de tocar em alguns temas que eu acho que é importante a gente aprofundar. Em primeiro lugar, no que se refere, o Marcos foi até o golpe de 64, né? Depois Israel comentou um pouco do problema da ditadura, mas se a gente pegar o próprio processo constituinte mesmo, né, no Brasil, a gente vai ver que os setores reacionários da burguesia brasileira, os setores que defendiam a ditadura, que defenderam as saídas autoritárias, eles nunca deixaram de conspirar, nunca deixaram de se organizar. Durante o processo constituinte, por exemplo, eu estou lendo um livro aqui que eu até indico para todo mundo, chama Nova Direita. É um estudo feito sobre os aparelhos de hegemonia, digamos assim, da burguesia brasileira, desde o período constituinte até os dias atuais. O livro é bem recente, saiu agora pela Expressão Popular. Mesmo na disputa da Constituinte, grupos de empresários importantíssimos no país, não são empresários marginais, né? Nós estamos falando de Votorantim, nós estamos falando de Gerdau, nós estamos falando de gente como Bornhausen, como muitos burgueses importantes do Brasil, fizeram um lobby para defender um programa que é exatamente o programa que o Paulo Guedes agora não tem vergonha de dizer que é o dele. Portanto, a conspiração em torno dessa ideia, tanto do ultraliberalismo que está inscrito no programa do Bolsonaro, e que na campanha eleitoral não foi pauta. Propositalmente isso não foi pauta, né? Qual é o programa econômico, afinal de contas? Mas, que está inscrito, ele também está muito colado com os setores da burguesia nacional e não tem nenhum apreço por um regime político A, B ou C. Se tiver que ser democrático, é democrático. Se tiver que ser o Lula o presidente, a gente pega o dinheiro do BNDES igual e internacionaliza as nossas empresas. Se tiver que ser uma ditadura, ou até mesmo se a gente tiver que fortalecer uma alternativa que tenha um traço protofascista ou fascista, não tem problema. O importante é a gente continuar ganhando dinheiro. E isso eu acho importante porque se a gente for pensar as fontes que constituíram o próprio ascenso do Bolsonaro, elas são de várias nascentes, digamos, né? E eu acho que é muito importante pensar, do ponto de vista ideológico, teve o que eles tentaram de lobby na Constituinte, e muito do que Israel disse do que a Constituição brasileira tem, que não fez a tarefa completa, digamos, tem a ver com a força que esses caras tinham. A gente pensar na UDR, no Ronaldo Caiado, agora virou governador de Goiás. E esse cara militou na Constituinte para que não tivesse nenhum tipo de reforma inscrita na Carta Constituinte. Então, esses caras, eles seguem trabalhando, digamos, né? Seguem trabalhando. E se a gente for pensar, os principais institutos que eles trabalhavam um pouco de forma subterrânea, nós podemos pensar, por exemplo, no que foi o Instituto Liberal, que depois acabou se transformando também atualmente, e principalmente após 2013, ele tem uma transformação grande de quem são os caras que dirigem, né? Mas o Instituto Liberal, depois os que foram fundados também mais recentemente, tipo o Instituto Millennium, como é o nome daquele outro, do Von Mises, todos esses caras que juntou uma espécie de inteligência da extrema-direita que se alinhou especialmente após 2013 e após o Trump começar também a botar a cabeça para fora nos Estados Unidos. Então a gente vai ver, por exemplo, que a juventude do Instituto Liberal, que foi fundado em 83, justamente no ínterim da Constituinte, se chamava Estudantes pela Liberdade, né? Esses caras do Estudantes pela Liberdade, quando começou as jornadas de junho de 2013, muitos deles queriam estar, inclusive, participando, influenciando. Mas, como ela é ligada a institutos internacionais e recebe dinheiro, inclusive, desses institutos,
eles criaram uma etiqueta, eles mesmos dizem isso, que se chama MBL. Ou seja, como é que a gente consegue participar de um negócio que não tem controle de ninguém, mas que inicialmente começa com bandeiras de esquerda, e inclusive com organizações de esquerda atuando, como foi o nosso caso, por exemplo, aqui, o Juntos, né, o próprio pessoal esteve em São Paulo, e no Rio de Janeiro, etc., nas jornadas de junho. Então, por que é importante pensar isso? Porque tem um raciocínio que até os setores do PT dizem muitas vezes, de que foi as jornadas de junho que produziram o Bolsonaro. Né? Foi ter tirado ali, fazer bagunça, como diz Israel, direito à revolta. Aquilo ali foi o que produziu o crescimento da extrema-direita. Quando, na verdade, isso não é correto. Porque o que aconteceu em 2013, a gente já discutiu muitas vezes, foi a irrupção de um descontentamento com o regime político. Eu falo dessa questão porque eu acho que uma das fontes fundamentais do que se transformou no fenômeno Bolsonaro, ele está vinculado, sim, ao que eles chamam de think tanks, né, de produção de ideias de extrema-direita frente a um vazio onde a grande maioria da esquerda, e não toda, mas principalmente aquela que estava no governo, preferiu defender o regime ao invés de dialogar com a necessidade de transformação desse regime. Por isso que o bolsonarismo também vai assumir, de certa forma, uma cara, aos olhos das pessoas, anti-regime. Uma segunda fonte que eu acho importantíssima, Israel já comentou, que são as próprias Forças Armadas, né? E toda o atraso de não ter tido justiça de transição, da anistia ter considerado torturadores e torturados em pé de igualdade. Em terceiro lugar, e acho que isso é bastante importante e se discute, na minha opinião, muitas vezes de forma um pouco torta, que é o fundamentalismo das igrejas pentecostais. Né? Não dá para qualificar 57 milhões de votantes no Bolsonaro de fascistas, como também não dá para qualificar milhões de brasileiros que são evangélicos de fundamentalistas. Existe uma diferença muito grande entre quem são os caras que são donos das igrejas, que muitas vezes são empresas, não são igrejas, e quais são as motivações que levam as comunidades, as pessoas a fazer parte desse tipo de movimento religioso. Né? Muitas delas dialogam com preceitos do próprio comunismo. A ideia de solidariedade, de comunidade, etc. Mas o fato é que foi utilizado esse aparelho que existe e já estava constituído muito antes do Bolsonaro, né, ter força, também foi utilizado para dar um certo peso de massas a ideias de extrema-direita com a legitimidade religiosa. Ou seja, é verdade que o fascismo é um movimento essencialmente da pequena burguesia? Sim, é verdade, mas ele precisa também se legitimar nas classes populares, digamos, nas classes trabalhadoras, e o fundamentalismo evangélico, digamos, funcionou como uma forma de legitimação muito forte. Né? E não foram poucos os pastores que faziam cultos mandando votar no Bolsonaro. Uma última, o Israel também comentou, eu acho que é fundamental para a gente compreender como é que isso também, essas classes médias, digamos, bastante indignadas, digamos assim, a partir principalmente das movimentações de 2015, se constituem como direção desse processo, mas também como eles conseguem dialogar embaixo e em cima. Eu acho que o primeiro, posso estar errado, mas acho que o primeiro setor burguês que agarrou a ideia de que o Bolsonaro poderia ser presidente foram os latifundiários, foi o agronegócio. E por conta do atraso, sim, mas também por conta da fortaleza que se tornou esse setor, especialmente após os governos do PT. O agronegócio brasileiro ganhou um impulso enorme durante o período em que foram amigos, inclusive a Cátia Abreu chegou a frequentar os mesmos lugares domésticos de quem dirigia o governo da Dilma. Então, esse fortalecimento econômico desses setores também é um fortalecimento político. Porque, como eu disse no início, eles nunca vão parar de conspirar contra os trabalhadores e a favor das ideias que eles defendem. Eu falo dessas fontes e acho que a entrada do WhatsApp, Steve Bannon, toda essa coisa que a gente comenta normalmente aí, e as próprias vinculações internacionais
que o Bolsonaro no Brasil estabeleceu, o Estado de Israel, né, que a Luciana comentava também hoje, aliás, uma bela fala de manhã, esses tentáculos, digamos, esses tentáculos que conseguiram ir se constituindo, não foi algo absolutamente pensado desde o início, isso é um processo. E acho que é importante a gente pensar em processo, porque se é verdade que a ponte que deu legitimidade para esse fenômeno, como foi o Bolsonaro embaixo, tem a ver com essa questão das religiões, etc., também é verdade que tem os temas que o Israel comentava como programa, que também dão uma liga. Ou seja, o problema da segurança pública é realmente gravíssimo no Brasil. E quem é mais afetado por esse problema são as comunidades pobres, são aqueles que estão na ponta do processo de violência que vive o Brasil. Ou seja, ter a ideia de que vai ter um capitão, mão forte, que vai acabar com a bandidagem, etc., etc., move muito. Mas também, por outro lado, a saída que eles precisam dar para os de cima, que são de verdade quem quer o programa econômico ultraliberal que o Paulo Guedes defende, os efeitos desse programa sendo aplicado produzem mais desigualdade, mais violência, menos segurança pública. Portanto, há uma contradição entre a base social, digamos, que sustenta, e o seu próprio programa, em certa medida. E se pode ganhar uma eleição com essas contradições, mas é difícil que se consiga governar com essas contradições sem ter que mentir para alguém ou tomar lado. E me parece, pelos movimentos que a gente tem visto já na montagem dos ministérios e todos os sinais políticos que os caras vêm dando, eles podem titubear em questões relacionadas, em questões secundárias, né, em questões relacionadas a costumes, a isso ou aquilo, mas eles não vão titubear com relação ao programa ultraliberal que eles querem implementar e que, mais ou menos à força, e essa é a medida que a gente hoje não tem como ter, porque também o fascismo, dessas experiências históricas que foi colocada aqui, de um dia para o outro virou campo de concentração e etc. Foi uma luta, isso tem combate, isso tem derrotas que vão sendo imprimidas contra os trabalhadores e que vão cristalizando passo adiante dos setores mais reacionários. Portanto, o que o Israel dizia, na minha opinião, é muito importante. A derrota foi eleitoral. Mas se a derrota vai ser estratégica, vai depender da temperatura do combate. Vai depender do que nós vamos fazer frente às ameaças e às tentativas de retiradas de direito que esses caras vão fazer. Ou seja, a postura, eu acho que era o Safatra que dizia que o medo é o principal afeto que move o fascismo, né? Ficar embaixo da cama com medo, não ir para a luta, aí sim, aí pode ter certeza que eles vão avançar cada vez mais, não só do ponto de vista do programa, como também do ponto de vista dos costumes. Agora, a luta não está dada, o combate ainda precisa ser dado. E eu acho que nós temos que ter muita consciência disso, porque se eles seguem permanentemente trabalhando para que esse programa de ataque aos trabalhadores se imponha, nós também temos que continuar conspirando e trabalhando permanentemente para resistir e combater o que eles vão tentar fazer conosco. Eu acho que esse espírito é importantíssimo para a gente pensar, então, em quais as tarefas, digamos, que se dependem dessa situação. Né? Eu acho que, e aí eu vou me encaminhando mesmo para o fim, porque eu acho que tem uma tarefa que o Israel já anunciou e é importantíssimo que a gente pense nisso. Porque muitas vezes se faz uma confusão com esse negócio de que, bom, agora já que é o Bolsonaro, nós temos que fazer uma frente ampla com todo mundo, ou nós temos que fazer uma frente só com quem que eu concordo mais ou menos, etc. Eu acho que qualquer frente ou unidade de ação, ela não se define a priori. Ela se define pelo inimigo e pelas tarefas que ela tem que cumprir. Para defender as conquistas da Constituição de 88, nós podemos fazer unidade de ação com o PT, com o PSDB, com a Rede Globo e com quem mais quiser defender as conquistas democráticas que estão inscritas naquela Constituição e fruto de uma luta, de um ascenso, como já foi dito. Mas, do ponto de vista do que nós precisamos defender como saída para o país, ou seja, aquilo que é estratégico,
Nós não podemos achar que porque o governo agora é um governo protofascista, nós temos que oferecer um programa que seja um programa totalmente gelatinoso, ou sei lá, um capitalismo mais humano, porque, bom, agora, né, o problema é a democracia, etc. Fazer unidade de ação, como dizia o Trotsky, com o capeta e a sua avó para combater o fascismo, significa combater junto, golpear junto, mas caminhar separado. Ter fronteiras de definição sobre aquilo que é tático e aquilo que é estratégico. E da mesma forma, na defesa dos interesses dos trabalhadores, que dificilmente nós vamos contar com a Rede Globo ou com a Folha de São Paulo para combater a reforma da Previdência, porque isso é do interesse deles, mas nas possibilidades de constituição de frentes únicas no movimento dos trabalhadores, onde nós sim temos que procurar a CUT, o MST, os sindicatos, todos aqueles que quiserem lutar para derrotar a reforma da Previdência que querem fazer para ainda tornar mais difícil a aposentadoria dos trabalhadores, da mesma forma também não é uma diluição. Também não é uma diluição. Não significa aceitar os pressupostos da estratégia petista de conciliação de classe, por exemplo, fazer uma greve em conjunto com a CUT, ou mesmo dirigir um sindicato junto com a CUT. Pelo contrário, uma das principais tarefas que nós temos para afirmar frente a um cenário tão complexo é justamente mostrar para os trabalhadores brasileiros que, se eles quiserem algo realmente anti-regime, não é a parte mais podre do regime que eles têm que apoiar. Eles têm que apoiar a gente. Quem realmente é anti-regime no Brasil e anti-regime burguês, e assim a Luciana explicou muito bem, o Estado é uma ferramenta de intensidade sobre os negócios, sobre a repressão e sobre os consensos, inclusive. Mas ele funciona, em última instância, para garantir os interesses da burguesia, para garantir o interesse dos ricos. E quem é que vai me convencer que o Paulo Guedes é anti-regime se ele mais faz é defender os interesses dos ricos? Aliás, ele é um rico. Portanto, essa diferenciação ela precisa ser feita inclusive com o PT, inclusive com o PCdoB, inclusive com aqueles que acreditavam que era necessário governar com a burguesia em um determinado momento e fazer determinadas concessões, porque, bom, devagarinho a gente ia mudando, ia melhorando a vida, etc. O resultado está aí. O Lula falava que mexeram com a jararaca, não sei o que, eu prefiro um outro ditado, que é quem dorme com a cobra, acorda picado. Eles produziram realmente boa parte desse fenômeno também. E, portanto, fazer unidade de ação, fazer frente única para lutar nas categorias, etc., não diminui a tarefa essencial que nós temos no Brasil, que é de construir uma nova esquerda. Construir uma esquerda que seja capaz de ser, ao mesmo tempo, anticapitalista, ao mesmo tempo democrática, mas, ao mesmo tempo, anti-regime. Que não tenha medo de dizer que essa democracia que tem hoje, a democracia dos ricos, e que, inclusive, está sob ameaça, não é democrático. Não é a nossa democracia. Não é a democracia dos trabalhadores. Portanto, essa tarefa é muito importante e ela não acho que seja uma tarefa de curto prazo. Por isso que é importante pensar as táticas, né? Estou falando que é estratégico. Porque sem isso não resolve. Sem ter uma nova esquerda que realmente seja anti-regime e que não aceite a conciliação de classe, não resolve. Mas tem muitas tarefas antes. Porque provavelmente vai haver mais ataques aos direitos democráticos que estão inscritos na Constituição de 88. Então nós vamos ter que estar lutando para defender isso. Provavelmente terá ataques profundos contra os direitos da classe trabalhadora. Vamos ter que lutar para defendê-los. Mas nunca perder de vista que o lugar que nós conquistamos, porque o PSOL é uma realidade já na política nacional brasileira. Porra, o PCdoB é um partido que tem história. O PCdoB não conseguiu passar a cláusula de barreiras, o PSOL conseguiu. Elegeu lá 10 deputados. Quer dizer, o PSOL tem um lugar nessa disputa que está colocada e o PSOL, ainda que de forma bastante lenta, cresce nos últimos anos com todo esse processo que existe de enfrentamento e de descrença, etc., etc. Portanto, o nosso lugar, no ponto de vista da conjuntura, ele é importantíssimo e ele tem a ver com um programa que é preciso defender. Né? Um programa que se relaciona com aquilo que a gente vem muitas vezes falando, de enfrentar os ricos, de taxar as grandes fortunas, de ter
uma democracia real no Brasil, etc, etc, etc. E, para ir terminando aqui, eu acho que a gente pensar a resistência, como se tem dito agora, significa pensar efetivamente a luta, quais são os aliados táticos que nós temos nessa luta do ponto de vista imediato, mas também pensar a luta política. Também pensar como é que nós vamos oferecer uma saída para a crise. Porque a crise não vai acabar com o governo Bolsonaro, a crise vai piorar, vai se aprofundar com o governo Bolsonaro. Seja qual for a gravidade do que ele faça do ponto de vista democrático. Porque o programa econômico dele é um programa de aprofundamento da crise. Todos os lugares do mundo onde foi implementado o que o Paulo Guedes quer implementar aqui, piorou a situação do povo. Teve mais desemprego, teve mais vulnerabilidade social. Portanto, nós temos muito trabalho nesse aspecto. Gostaria de hierarquizar todo esse calendário de luta pelo que o Israel também já tocou, Marielle, justiça para Marielle. Eu acho que se não houver nenhuma resposta com relação a esse crime, a impunidade com relação ao caso da Marielle, é um salvo-conduto para um endurecimento, seja das polícias, das Forças Armadas, digamos, oficiais, seja das milícias, inclusive. E o alinhamento que o Israel comentava no Rio de Janeiro, de que é possível, eles ainda não são, digamos, bolsonaristas estrito sensu, mas esse alinhamento pode acontecer, ele pode ser mais uma das fontes que nós estávamos falando aqui. E aí a coisa fica ainda mais grave. Portanto, a luta por justiça para Marielle, além de tudo que a gente já disse, em todas as oportunidades que a gente se encontra, né, de vingar, honrar, etc., etc., ela é essencialmente uma luta política por aquilo que pode ser mais ou menos fascista do governo do Bolsonaro. A impunidade sobre o caso da Marielle pode significar um aprofundamento da licença para matar e da linha lá do Witzel de tiro na cabecinha. Portanto, é tarefa zero nossa colocar esse tema como eixo. E eu digo isso porque muitas vezes no interior dos movimentos sociais, nessas frentes que se formam, etc., existe uma disputa sobre qual é a palavra de ordem mais correta. E já, inúmeras vezes, se discutiu o problema de que, o grande problema do Brasil, o maior preso político é o Lula, e, portanto, a palavra de ordem mais importante contra o Bolsonaro é Lula livre. Eu digo para vocês, se a palavra de ordem contra o Bolsonaro for Lula livre, a gente vai ser derrotado de novo. De novo, porque ela não unifica sequer os setores que podem barrar os avanços do conservadorismo e do reacionarismo que o Bolsonaro quer implementar a partir do que ele diz, pelo menos, né? Vamos ver o que ele faz. Portanto, o tema da Marielle é fundamental, e eu acho que conectar os calendários orientados por essa palavra de ordem, e obviamente também respondendo a todas as medidas que o governo coloca, é fundamental. Nós temos, por exemplo, 8 de março. Provavelmente seja um momento importante também de demarcar, tanto do ponto de vista da luta feminista, é óbvio, mas também do ponto de vista da luta pela justiça para Marielle. A Mangueira vai passar no carnaval lá, início de março também, né? Vai passar com um samba-enredo que fala na Marielle. Dia 14 de março vai fazer 1 ano do assassinato dela. Ou seja, nós precisamos conectar esse tema com uma luta democrática e também com uma luta de defesa dos interesses dos trabalhadores. Tudo isso ainda está no terreno, digamos, defensivo. O que realmente é preciso pensar, e eu acho que esse tipo de atividade, a gente ir se politizando, estudando, etc., ajuda muito, é pensar uma estratégia que responda aos problemas concretos do Brasil, e muitos do que o Marcos, inclusive, pincelou que são históricos, e que efetivamente consiga dar um norte para superar a crise sob o ponto de vista da esquerda, mas esquerda valendo, esquerda para realmente transformar o regime e combater esse sistema tão injusto que a gente vive. É isso.